Louvado seja Deus. Shalom, amados. Que a paz, que a prosperidade, que a bênção esteja sobre todos nós. Podem assentar. Muitas coisas já foram ditas aqui e se pudéssemos ir para casa já teríamos sido edificados. Muitas palavras fortes, louvores tocantes. E é assim, a Bíblia diz que quando a gente se reúne, um tem salmo, outro tem hino, outro tem exortação, outro tem profecia, e tudo é feito para a edificação do corpo. Louvado seja Deus. É sempre um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade trazer a palavra. Eu entendo que essa posição é uma posição de serviço, é tomar a bandeja e passar no meio da igreja, para que cada um pegue aquilo que necessita para sair daqui mais fortalecido. Quem fala não é melhor do que quem ouve. Quem canta não é melhor do que quem está sentado ajudando a cantar. Todos somos iguais. E nesse pensamento, hoje eu comentava, a Fabrício passou lá em casa e eu falava com ele, eu não tenho nada para hoje, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho nada. Procurava dentro do coração. O Senhor me deu uma palavra tempos atrás, nunca consegui entregar. Está lá, tudo anotadinho, o esqueleto da mensagem todinha. Senhor, é essa? Nada, o coração vazio. Eu disse, Pai do céu, vamos ver para onde é que a gente vai. E aí quando eu sentei ali, que a gente começou, a Ednei começou orando, veio a palavra subindo no meu coração, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E a gente vai tentar passar juntos, porque é uma palavra que mexe muito comigo. É uma palavra que Deus já vem lidando comigo há muito tempo, e falar sobre isso é algo que mexe com o cristão verdadeiro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Nós vamos passar por alguns textos, porque como o Espírito Santo faz, ele nunca me dá um texto só, ele sempre vai subindo textos em concordância. E eu rapidamente peguei a caneta enquanto a irmã ministrava a primeira parte, comecei a escrever ali o que o Senhor colocava para não esquecer. Porque uma coisa eu entendo de muito tempo, o dono da igreja é Jesus. E o Espírito Santo que está em nós ministra essa autoridade dele em nosso meio. Não falamos o que queremos falar, falamos aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. O que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Amém? Já tinha vindo esse texto essa semana e eu meditei nele e passei um pouco por ele. Quando foi hoje, o Senhor trouxe de volta. Daniel capítulo 4, verso 34 em diante. Louvado seja Deus. Mas no fim daqueles dias, verso 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, tornou a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão e perguntar, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no reino. A mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e todos os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Texto forte, não é, amado? Passando por esse texto no momento que o Senhor trouxe à tona, vocês conhecem a história. Nabucodonosor cerca Jerusalém e traz de lá jovens como cativos, como prisioneiros, e entre eles estava Daniel.
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês sabem, o início ele trata ali com Daniel. Daniel se recusa a comer os manjares daquela região e se mantém puro diante dos costumes judaicos. Como judeus que eram, não era permitido comer qualquer coisa. E os babilônicos, eles tinham uma dieta baseada em sacrifícios de animais, comiam sangue, comiam gorduras, comiam carne de porco e outras coisas que o Senhor já havia abominado. Porque nessa época a lei de Moisés já tinha sido dada, tudo aquilo já estava estabelecido e eles seguiam o costume judaico. No capítulo 3, Nabucodonosor passa por aquela experiência quando ele tenta colocar a estátua para ser adorada. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam e é jogado na fornalha. Ele presenciou a glória de Deus através daqueles homens. Daniel interpreta sonhos para Nabucodonosor. Deus age através de Daniel, através de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Mas o coração daquele homem estava tão enaltecido pela sua glória, pela sua grandeza, que ele não conseguia reconhecer Deus. Precisou ele ser deposto do seu lugar e ter ido comer capim com os animais. O capítulo 4 vai tratar sobre isso. A queda de Nabucodonosor. Ele tem um sonho, uma árvore que é cortada, mas não é morta, porque ela brotaria. E quando ele volta à sua sanidade, ele traz esse relato que para mim é uma pérola. Para mim é uma pérola. Todos os moradores da terra são reputados como nada diante de Deus. Uma certa feita eu me lembro que eu li esse texto na Câmara de Vereadores. Deus me deu uma ousadia tão forte naquele dia. E eu disse, se vocês não se humilharem, vão todos comer capim igual a Nabucodonosor. Eu não sei onde eu estava com a cabeça naquele dia, mas eu não quero nem saber. Veio para falar, falei. Não sei, eu fui fazer alguma coisa lá e o Senhor me deu uma unção e eu li esse texto. Não pensem porque vocês estão em autoridade. Aqui eu falo o reino espiritual. Não existe autoridade sobre a terra maior do que Deus. Porque até mesmo aqueles que estão em posição de governo, seja presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, não importa a posição, todos foram colocados e permitidos por Deus. E Ele tira quem quer e coloca quem quer. Porque o verdadeiro soberano é o Senhor dos Exércitos. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Quando Deus quer, amado, Ele move homens, Ele move anjos, Ele move o seu braço e ninguém pode deter. Ninguém pode deter o agir poderoso de Deus, nem tampouco perguntar o que é que tu estás fazendo, Deus. É isso que Nabucodonosor está dizendo aqui. Ele desceu, ele foi humilhado, mas ele não perdeu a sua consciência, porque quando ele volta, ele lembra do que ele viveu e exalta o Deus vivo. E ele fala algo que é em cima disso que a gente vai tratar. No versículo 37, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor sofreu na pele o que é isso? Soberbo, altivo, orgulhoso, e foi humilhado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus dos Exércitos. E tomando esse texto, lembrando do que Nabucodonosor viveu, a gente vai para a palavra e vê um princípio. Mateus 23, no verso 12. E o Senhor foi trazendo esses textos, eles foram subindo ao meu coração. Mateus 23, verso 12. Nesse contexto, Jesus censura os escribas e os fariseus. E no final do texto, ele fala: quem a si mesmo se exaltar,
será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. 2 Coríntios 10 entra em concordância com Mateus 23:12. Aquele que a si mesmo se louva. Vamos lá para a gente ver. 2 Coríntios 10:18. Ele vai entrar em concordância com Mateus 23:12. 10:18. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nabucodonosor, ele se exaltou a si mesmo, e ele foi humilhado. Se a gente olhar para a palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeras experiências, inúmeros testemunhos de pessoas que se orgulharam, se engrandeceram e foram abatidos. Porque Provérbios diz que o orgulho vem antes da queda e a altivez de espírito vem antes da ruína. Todo aquele que quer subir por sua própria mão, por seu próprio braço, lá adiante cai. Tem até um ditado bem interessante: quem nas nuvens quer subir e no alto quer chegar, o vento fica subindo do tombo que vai levar. Quem a si mesmo se exalta, colocar-se acima dos outros e acima de Deus. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Ele pensou: eu subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele foi derrubado. Todo orgulho, ele vem e logo em seguida vem a queda. Pode observar, isso é um princípio. Todo que se exalta a si mesmo cai. Todo que se orgulha a si mesmo cai, de um jeito ou de outro. E uma coisa interessante, enquanto o Senhor colocava esses textos no meu coração, eu me lembrava de um estudo que nós fizemos sobre raízes. Existem 5 raízes em nós, todos nós, que precisam ser quebradas. 2 delas nascem conosco e 3 são adquiridas ao longo da nossa história de vida terrena. São elas: orgulho, rejeição, rebelião, rejeição, idolatria e feitiçaria. Orgulho e rebelião são marcas do homem caído. Todo homem caído tem esta raiz dentro de si. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Só que uns desenvolvem e fica muito claro, outros conseguem amenizar um pouco, mas todo ser humano tem. E ela é quebrada quando a gente percebe e deixa a palavra de Deus moldar. Raiz de rejeição é adquirida ao longo da nossa criação, da nossa infância, da nossa vida terrena. Alguns vão ter essa raiz muito forte, se sente rejeitado, se sente humilhado, se sente despreterido em relação aos outros, acha que sempre o outro é melhor do que a pessoa. Uma rejeição profunda, muitas vezes vinda de relacionamentos familiares que machucaram. A raiz de idolatria, a raiz de feitiçaria são desenvolvidas em algumas pessoas com mais forças e em outras não. Isso varia muito de criação, do contexto onde a pessoa está sendo criada. Mas o orgulho e a rebelião, ela está aí em todo ser humano. Observe uma criança. Qual é a primeira coisa que ela aprende a falar? Meu. Tá. Não é verdade? Ninguém ensina, mas ela consegue entender o termo de posse que ela acha que é dela, é meu. Não divide o brinquedo com ninguém. Quem ensina isso, gente? Está na raiz do ser humano, porque quando o homem cai, é impresso dentro dele o que Satanás queria, que era separar o homem de Deus. E o que Satanás viveu, o que Lúcifer viveu quando ele se orgulhou, ele transfere para o homem. E o homem, ele tem essa raiz muito forte dentro dele. Há tempos atrás, enquanto orávamos por Mundo Novo, Deus nos deu um discernimento acerca dessa cidade. Foi uma cidade edificada em cima do orgulho pecuário. Muitos coronéis, muitos homens de gado, muitas fazendas, muitos latifúndios, muito gado, muita pecuária. E os homens daquela época se orgulhavam por este império que o Mundo Novo era. Mas onde foi parar o Mundo Novo em relação ao que já teve?
mesma cidade imperiosa de antes. Mas isso tem a mão de Deus, porque Deus quer essa cidade não aos pés de um orgulho financeiro e de bens materiais, mas Ele quer essa cidade aos pés dEle. Ele quer essa cidade reconhecendo que Ele é Deus e não o homem. Pode observar, até as pessoas de mais baixa renda, elas têm aquele toque do orgulho dentro do coração. E o orgulho é algo muito sorrateiro. Às vezes a gente não percebe que está agindo com orgulho. E Deus nos chama para exercer a humildade. O maior exemplo de humildade está na palavra de Deus. A gente vai passar por esse texto. Antes de chegar até ele, nós vamos ler mais um texto. Em Lucas 18, 10. Estou tentando ser rápida para não extrapolar o tempo. Mas eu estou nem no meio dela, viu, irmãos? Lucas 18, 10. Jesus fala algo tremendo nesse texto. Aqui nós partimos para o lado espiritual. 18, 10. Os dois homens do templo. Versículo 10 vai dizer que dois homens subiram ao templo para orar. O fariseu de pé orava e a si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E apontava para o publicano que estava lá no cantinho e nem levantava a cabeça, e batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí no verso 14, digo que este saiu justificado para casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Sentada ali eu perguntava a Deus: e o que é humildade? O que é ser humilde? Para que a gente possa colocar isso em prática. Ser humilde não é negar o que tem. Ser humilde é reconhecer que o que tem veio das mãos de Deus. Você tem um dom para cantar. Você tem, Deus lhe deu. Louve e agradeça porque Ele lhe deu. Ah, eu não sei cantar, minha voz é horrorosa. Não diga isso. Deus não deu vozes horrorosas para ninguém. Todos nós sabemos cantar. Alguns estão afinados e outros não, mas todos sabemos cantar. Você sabe pregar lindamente, perfeitamente. Deus lhe usa pregando. Reconheça, mas reconheça que veio dele. Ser humilde não é se colocar para baixo e dizer: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou um pobre, miserável, cego e nu. Não é isso. Ser humilde é reconhecer: tudo que eu tenho e faço vem dele. É para ele. A tônica é o contrário. Essa coisa da roupagem, de você achar que humildade é se despojar do que você realmente possui, reconhecer o que você tem, isso tem eterna rejeição. A verdadeira humildade não humilha o outro quando ele não tem o que você tem e reconhece que o que você tem vem do alto, vem de Deus. Isso é a verdadeira humildade. E eu li o conceito: é não querer ser melhor do que ninguém, é entender que estamos no mesmo patamar, no mesmo lugar. Amados, todos nós estamos no mesmo lugar, nas regiões celestiais em Cristo. Quando aceitamos Jesus, ninguém ficou um num degrau mais alto, outro num degrau mais baixo. Todos fomos nivelados no mesmo nível. Filhos de Deus, sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou lá, você está lá, nós estamos lá espiritualmente. Nas regiões celestiais, quando Jesus ele vem à terra, que ele morre, toma a nossa humanidade, ressuscita, ele nos leva com ele. Ele nos representa diante do trono como o filho primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Então não se deprecie por nada, só reconheça que o que você tem vem dele. Isso é o princípio da humildade. Nabucodonosor não tenha isso. Nabucodonosor via o seu governo como braço humano. Eu conquistei meu reino, meu domínio. Naquela época a Babilônia era um grande império. A Babilônia desapareceu, sumiu.
Nem sei qual é a nação que está no lugar da Babilônia. Uma hora dessa eu vou pesquisar sobre isso, porque eu tenho curiosidade de saber. Mas sumiu. Por quê? Porque tudo que se exalta cai. É um princípio. É um princípio. Pode observar. Quando eu vejo uma pessoa mafiosa pisando nos outros e se achando melhor, eu digo, coitado, vai cair logo ali. Porque é um princípio. Isso aí não muda. Não sou eu que desejo, não é você. Está na palavra. Todo que assim mesmo se exalta é humilhar. E esse homem aqui, Jesus fala, ele estava no patamar religioso. E dentro das igrejas, eu quero falar isso porque o vídeo vai para o YouTube e alguém vai ouvir. Dentro das igrejas, o que mais tem é gente querendo ser melhor que o outro. E é um sapato, e é uma roupa, e é um carro, e é uma pregação. Disputa-se até para ver quem ora melhor. Isso tem que cair. Isso tem que cair, porque dentro da igreja só tem uma estrela que brilha e ela se chama Jesus Cristo. Eu e você somos canais para Ele brilhar. Ele brilha. Quando eu abro a boca e prego, canto, e alguém é tocado, é Ele. É Ele que está fazendo, é Ele que está alcançando o coração. Não são as minhas palavras, não são as suas, é Ele. Ele tem interesse em tocar as vidas. E se a gente vier aqui falar de nós mesmos, nos engrandecer, que proveito terá? Eu comparo isso ao que Coríntios 13 fala. É uma coisa louca batendo, é um sino retinindo, sem qualidade, sem conteúdo. Mas Deus nos chama a operar esse princípio dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Eu não cheguei lá, Marcos. Eu persigo isso com toda a minha força, porque eu sei que a humildade é a base do Evangelho. O verdadeiro cristão, ele tem essa marca. Ele é como Jesus. Aleluia. E a gente vai entrar no exemplo dele, Filipenses 2,8, que é o texto dos textos que fala da humildade. Filipenses capítulo 2, verso 8. Ó Senhor, dai-nos isso, porque nós precisamos. Aleluia. Até perdi Filipenses. Filipenses. Meu Deus, Filipenses não quer aparecer, não. 2,8. No verso 3, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o texto. Como eu faço para ser humilde? Aqui está a receita. Ele tinha tudo para chegar na terra se achando bam. Mas ele faz o quê? Se humilha diante de Deus. Ele poderia não ter vindo, poderia. Jesus era livre para escolher, mas ele escolhe vir, morrer por uma humanidade miserável que ia cuspir nele, bater nele, rejeitar ele. Morrer por esta humanidade, resgatá-la das garras de Satanás e entregá-la de volta ao seu Criador. Ele se despojou, mas observe que Jesus não negava o que tinha, ele reconhecia que era Deus que fazia através dele. Observe, quando ele fala, você não vê Jesus dizendo, eu não sou nada, eu sou um pobre coitado. Jesus não fazia isso. Jesus tinha uma postura firme, altiva, serena,
mas ele abraçava, ele acolhia, ele estendia a mão. Eu não tenho como saber se Luciano é humilde. Eu não tenho como saber se Edgardo é humilde. Só Deus conhece o coração, porque a humildade não é por fora, a humildade está dentro. O orgulho muitas vezes se manifesta com atitudes. A humildade também. A gente pode agir de maneira orgulhosa, agir de maneira humilde, mas a verdadeira humildade só Deus conhece, amados. Só Deus conhece, não há uma receita vista a olho nu. É do coração, é por dentro. Às vezes, quando eu percebo um pensamento que não é legal chegando, eu para lá. Aqui tem um dono. Por que não se iluda? Ela bate na porta, ó, querendo achar espaço. E aí você para e diz, não é ele, não sou eu. Aí vem o elogio, a gente cheira como um buquê de flores do Senhor assim. É teu. Mas isso não precisa ser feito para que as pessoas vejam. É lá dentro. Se você quiser fazer para que os outros vejam, eu não vejo crime nenhum, desde que aquela atitude de humildade não pareça uma soberba camuflada. Só Deus conhece o coração uns dos outros. Eu não sei quem é humilde e quem não é. Você não sabe quem é humilde e quem não é. Só Deus. Está dentro do coração. E a Bíblia diz que Ele sonda os corações. Ele prescruta o mais íntimo do coração do homem. É Deus. É Deus. Eu não tenho como saber. Meu papel é respeitar você e orar para que, se isso estiver lá, que o Senhor lide. Eu não tenho como julgar isso. Como não tenho como julgar quem é salvo e quem não é. Isso não é papel meu, não é papel nosso. Quem é salvo? Quem recebeu Jesus. Quantos estão dentro da igreja estão mais perdidos do que estão lá fora? Isso é relativo. Que Deus nos toque, amados. Que Deus nos toque a ponto do verdadeiro evangelho penetrar em nós. Ai de nós, se isso não acontecer. Porque viveremos uma religiosidade medíocre, não herdaremos o céu e ainda seremos perdidos. Misericórdia. Que o Senhor nos toque a cada dia e renovemos os nossos votos com Ele a cada dia, como já temos falado aqui. E com esse texto eu gostaria de encerrar. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tome como tarefa de casa. Quando você chegar em casa, leia esse texto, mas leia, releia, entenda o que Jesus fez por nós. Ele se despojou, ele tirou a sua veste de glória, ele estava na presença de Deus e ele veio, se humilhou a si mesmo, se rebaixou ao nível do homem para resgatar o homem e levá-lo de volta para Deus. E só depois é que ele é exaltado. Primeiro ele se humilha, primeiro ele se rende, primeiro ele obedece, depois Deus o exalta sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo o nome. E não se iluda, somos como Jesus, somos cristãos, imitadores de Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pessoas que usam a autoridade que têm para humilhar os outros são pessoas ignorantes do que significa temor de Deus. Quem está na posição de autoridade e usa isso para humilhar é um pobre, coitado, miserável, cego e nu, não sabe o que lhe aguarda. Porque a terra é redonda e ela gira. E uma hora você está por cima, mas outra hora você pode estar por baixo. E a coisa vai girando. E Deus está governando todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos encerrar com o louvor. Eu não consigo não cantar. Aleluia. Se você puder ficar de pé. Oh, louvado seja Deus. Toca no Senhor com a tua presença, com a tua palavra.
Oh, bendito és. Louvado seja Deus. Aleluia. Não vou conseguir com esse não. Peraí que eu vou colocar outro. Tu és maravilhoso, Senhor. Digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Oh, aleluia. Faz em nós o teu querer, Senhor. Senhor.